Na Escola de Teatro e Dança da UFPA, há uma disciplina ministrada pelo professor Dr. Denis Bezerra, chamada de História do Ator no Teatro. Sinteticamente, nós estudamos a genealogia do nosso fazer artístico teatral, debatendo com contrapontos à nossa contemporaneidade. Mas para além de nossos avós gregos, também temos uma história presente, deste pequeno recorte espaço-temporal que, neste vídeo, vos é apresentado. Somos alunos desta escola, do primeiro ano do curso técnico em teatro, e fomos encarregados de produzir uma memória documental de personalidades do nosso meio, de longa estrada. De nossa parte, tivemos a experiência do diálogo e deste ato de produzir memória, e do nosso convidado, bom, deixa que ele mesmo se apresente. Tu quer finalizar ainda? Tu quer que eu agradeça? Eu agradeço. Não, a gente faz um agradecimento e a gente termina. Eu queria dizer Mas pra a vocês gente- que vocês têm, vai vocês sentar têm aqui e os melhores faz depois atores que eu outros. conheço. Então a gente finaliza aqui a nossa entrevista ao Edielson Goiano, essa figura que também está nos espaços culturais de Belém, no espaço artístico, e agora cravado na memória de uma maneira formal, acadêmica, e todas essas nossas pavolagens que a gente tem que a gente inventa, né? Obrigado, Edielson. Obrigado, Edielson. Eu agradeço. Foi? Seu nome? Edielson Goiano. Nascimento? Nasci aqui em Belém e a data do nascimento? 25 de maio de 73. 73, lá do século passado, né? Seguindo as formalidades da apresentação, a gente tem uma série de perguntas e elas envolvem tanto a sua trajetória artística como uma trajetória pessoal. E uma delas tem base quanto à sua formação escolar. Então, quero perguntar para ti como foi essa formação na escola. Eu nasci aqui em Belém, mas eu estudei aqui na cidade somente até a quarta série, somente até a segunda série. Depois eu me mudei para a cidade de Tucuruí, na época da construção da hidrelétrica. Meus pais se mudaram para lá eu fui estudar. E depois também passamos de Tucuruí para Marabá. E aí a minha formação do ensino primário e do ensino médio foi toda nesses dois municípios, Tucuruí e Marabá. Quando eu retornei para Belém, no segundo ano do ensino médio, para fazer, já para me preparar para o terceiro ano do cursinho e para fazer o vestibular. E aí eu retorno para Belém, passo no curso de Direito da universidade e junto com isso eu conheço a escola de teatro, onde eu fazia paralelo, o curso de Direito e o curso de formação de ator da escola de teatro. Todas eram escolas públicas, né? A minha formação primária até e do ensino médio foi toda em escola particular. E como foram esses mestres que tu encontrou, assim? Na escola de teatro. Tu enxerga os mestres ali mesmo na tua formação na escola de teatro? Porque a partir de um certo momento da vida eu fiz uma opção, eu me encantei com o teatro, me apaixonei pelo teatro. E aí a partir de então eu fiz uma opção de vida de seguir esse caminho. E aí nesse sentido, essas pessoas que são referências para mim são pessoas ligadas ao teatro. E ainda nessa parte dessa tua educação primária, como é que tu vê o teu ensino de artes? Quer dizer, tinha ensino de artes? Não, o que ainda havia nos anos 90, final dos anos 80 e durante os anos 90 nas escolas, era a disciplina chamada Educação Artística, que abordava esse tema de uma forma muito genérica, muito aberta. Não havia um trabalho, não havia conteúdos artísticos de fato nessa disciplina. Então não tenho uma referência de uma formação escolar na área artística, não. Sei mais como é que surge esses teus contatos com ele? Foi através da escola de teatro. Na universidade eu tive o conhecimento do curso
do curso da escola, do curso de formação de ator da Escola de Teatro, que funcionava aqui na Dom Pedro, próximo da Praça Brasil. Isso foi que ano? 91 ou 92, eu não lembro direitinho. Acho que foi 92. 91 eu entrei na universidade, em 92 eu conheci a Escola de Teatro. E aí fui fazer um teste despretensioso lá, acabei sendo selecionado, fiz o curso e lá conheci meus melhores mestres, meus melhores amigos. Comecei a construir minha vida a partir daí. Olha, o curso na época ele era de 3 anos. Essa relação do contato da leitura, acontecia por intermédio das sugestões dos professores. Ainda assim, naquela época, não existia internet, não existiam esses acessos a leituras tão fáceis. O que a gente conseguia eram livros emprestados. A própria biblioteca da universidade não tinha um acervo, pelo menos que eu conhecesse, não tinha um acervo de leitura direcionado para o teatro que eu estudava na escola. Então os livros, a escola tinha um pequeno acervo que nós alunos tínhamos acesso, mas a maioria dos livros que nós tínhamos contato eram cedidos, emprestados, sugeridos pelos nossos professores. Tinha Xerox nessa época, né? Tinha muita Xerox, assim, a gente tirava muita Xerox. Olha, da minha memória que eu me lembro, existiam as livrarias. Nessa época, aí, anos 90, a livraria que funcionava bem aqui em Belém, que tinha algum tipo de acervo de teatro, era a livraria Jenkins, que funcionava ali na Batista Campos. Mas existiam poucos livros que a gente pudesse comprar, que a gente pudesse... Havia alguns, mas não era uma quantidade que fosse suficiente para suprir a nossa curiosidade, a nossa necessidade. Em alguns casos, às vezes, amigos que moravam fora mandavam alguns livros para a gente. Não havia aqui uma cultura, pelo menos não do meu grupo, que a gente frequentasse livrarias. As bibliotecas, algumas que possuíam algum tipo de acervo, a gente procurava, estudava, fazia trabalhos em grupo, leituras em grupo, trocava ideias, trocava livros, os poucos livros que tínhamos. Mas eu volto a frisar, a maioria dos livros que nós tínhamos contato eram os nossos professores que nos cediam, que nos emprestavam, que tiravam xerox, que nos davam. Chegaste a te formar quanto leituras de peças, crítica, ou a própria teoria mesmo do que era o teatro, assim? Sim, a gente tinha inclusive essas disciplinas. Tinha a disciplina, além da história do teatro, tinha também a teoria do teatro, tinham outras disciplinas práticas de montagens que também perpassavam por essa questão mais teórica, que também nos exigia que estudássemos mais a concepção, a linha, as escolas de teatro, as linguagens teatrais. Então havia necessidade que a gente estudasse para poder realizar o curso de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Sim, a gente teve acesso, oportunidade, orientação dos professores para todo esse tipo de conteúdo, sim. A gente conhecia do teatro, do teatro mais clássico, o teatro do Brecht, isso aí. E aí isso era conforme inclusive os contextos das montagens que a gente ia fazendo. Ia trabalhando e os professores nos forneciam materiais com esses conteúdos.
chegas a enxergar alguma relação do que foi essa produção artística nesse momento com outros lugares fora a região de Belém? A gente sempre teve um contato pequeno com as produções de outras cidades, de outros estados. Eu tive oportunidades, tive experiências de me apresentar em festivais, que ocorriam em outras cidades, em outros estados. Mas a gente não tinha um contato, o meu grupo pelo menos, a gente não tinha uma conversa, um contato tão direto assim com a produção de outras cidades, não. Pode me dizer como foram essas experiências aí de outros locais? Eu vou te falar uma que foi muito interessante. Nós participamos, eu não sei, eu acho que era 97 ou 98, não lembro direito. Nós participamos do Festival de Teatro Amador que aconteceu na cidade de Betim, em Minas Gerais, que participei com o meu grupo na época, a Dramática Companhia. Mas foi uma caravana daqui com outros grupos. A gente fretou um ônibus. Não sei bem como é que foi a articulação de conseguir um ônibus, que foram 3 grupos, saíram daqui, o ônibus cheio de pessoas, até a Tralha Paraense toda foi para lá fazer barulho na terra alheia, e foi uma experiência incrível. A gente teve um contato com era um festival nacional, então eram produções de várias cidades. Mas nós fizemos bonito lá, levamos espetáculos bonitos, espetáculos interessantes, e foi uma experiência incrível. E essa galera toda, como é que eles funcionavam aqui dentro? Como eram essas apresentações, como é que eles utilizavam esse espaço, Belém? Olha, bom, não é novidade, né? O fazer teatral é um fazer de resistência há muitos anos. Não é nada muito diferente do que é hoje. Claro que com as características da época, mas... Então, assim, sempre foram poucos os espaços de circulação, sempre foram grandes as dificuldades para se apresentar. O que eu acho é que havia bastante diálogo e conversa, interlocução entre as pessoas, entre os fazeres dos grupos, entre as pessoas que integravam esses grupos. A gente trocava muitas ideias, e compartilhava solidariamente as dificuldades. Mas assim, sempre houve, nunca foi diferente, a dificuldade de espaço para ensaiar, a dificuldade de produção, a dificuldade de formação de plateias. A utilização do espaço de Belém não mudou muito. Acredito até que tenha, sob alguns aspectos, até piorado. Eu acho que a produção dos anos 90, início dos anos 2000, ela era mais efervescente. Eu percebia que as pessoas frequentavam muito uns os espetáculos de outros, dialogavam muito, conversavam muito, a gente sabia o que um grupo estava fazendo, o que um grupo estava produzindo. Mas isso é um ponto de vista, eu não sei, não posso ser generalista. É como eu percebo o fazer da minha época. Sempre a gente ensaiava na casa de um, no quintal do outro, na rua, na praça. Espaços de ensaio sempre foi um luxo. Espaços de formação, além da própria escola de teatro, que reunia um grupo poderoso de professores, de instrutores, além desse espaço formal, vamos dizer assim, existiam outros espaços de formação que eram os universos dos grupos. Então você fazer parte de uma produção, de uma montagem do Grupo Gruta, você estava inserido dentro de um processo de formação. Você aprendia um ensaio com o Henrique da Paz é uma aula. Você ensaiar com o Vlad Lima, com o Olinda Charoni, num grupo que eu tive a oportunidade, o prazer de fazer parte, é uma aula de formação, é a formação de grupo, da cultura de grupo,
que perpassa por todas essas formações intelectuais, técnicas. Então, os espaços de formação eram os próprios grupos nessa falta de infraestrutura que o teatro sempre sofreu. Nesse período, tu residia em que parte daqui? Eu acredito que eu morava nessa época na Presidente Vargas. Ainda assim, nessa relação artística, como é que funcionava essa linguagem? Que a Presidente Vargas, ela compõe uma parte do centro de Belém, né? Centro comercial. Como é essa movimentação artística que fala, né, desse centro com o que tinha nessa década de 90, que era a periferia de Belém? Então, vou te falar sempre observando que é uma perspectiva da minha vivência, Eu acho que realmente a produção ela era muito concentrada no centro da cidade. Tanto que existiam muitas apresentações no anfiteatro da Praça da República, realizava-se muitos festivais, muitas mostras de teatro na Praça da República, no anfiteatro, no Teatro Valdemar Henrique, que era relativamente bem utilizado pela categoria. E agora tem uma coisa que eu percebi, que essa descentralização, ou pelo menos a intenção de descentralizar, de levar o teatro, as expressões artísticas, as expressões cênicas para a periferia, ela vai ocorrer realmente a partir dos anos 2000 para frente. Então, não que não houvesse a preocupação, mas, de maneira geral, as produções eram realizadas sempre pelo centro da cidade. Edielson, o Teatro Paraense, o que é o Teatro Paraense? Não sei te dizer. O que eu posso dizer em relação a essa pergunta é que não existe, imagino que não há um só teatro paraense, há teatros paraenses, há diversos fazeres, há fazeres que a gente vai herdando do conhecimento dos nossos mestres, dos nossos professores, dos nossos diretores, mas há outros fazeres de outros diretores que nós não tivemos a oportunidade de fazer parte, de conhecer. Há fazeres da periferia, há fazeres das artes populares, dos pássaros, dos bois, que a gente se alimenta quando tem algum interesse para alguma montagem nossa, mas que também não faz parte. Os teatros, os altos, os teatros de comunidade, os teatros de igreja, são todos teatros paraenses, tão especiais, tão importantes, tão necessários. O teatro paraense é difícil. Foi um outro município para a região de Curralinho, naquela região ali, eu não lembro qual foi. E foi incrível, quando eu me deparei ali, vi vários grupos da Ilha do Marajó, que a gente subestima, né? A gente acredita que a gente tem a leve impressão de que a gente está aqui em Belém e detém conhecimento, detém saberes, e a gente que consegue fazer, e eu vi lá coisas muito interessantes. Talvez se a gente for fazer uma avaliação mais técnica, talvez com alguma dificuldade aqui, outra ali, mas com a qualidade do fazer tão especial como a de qualquer um. Eu conheço vários grupos de teatro que têm trajetórias extensas, que levam décadas, que levam o grupo Gruta, o grupo Palha, o Cuíra. São grupos, cada um, existe elementos em comum desses fazeres, mas cada um desses fazeres tem suas linhas, suas personalidades, seus toques, suas formas. Enfim, as pessoas que compõem, que integram um grupo, criam uma personalidade de fazer para aquele grupo, uma linguagem, são muitos fazeres, são muitos teatros paraenses de grande qualidade. Há nomes importantes de representação, de destaque teatral na cidade de Belém? Você pode citar algum, assim,
Eu no seu ver? vou citar nomes de pessoas que foram importantes, foram definitivas pro meu fazer, na minha formação artística. Eu tenho duas grandes referências, dois grandes mestres na minha vida. Um é o Luiz Otávio Barata e a outra é a Vlad Lima. São os meus diretores, os meus mestres, os meus ensinadores, as pessoas em quem eu mais me inspirei para fazer o teatro que eu faço hoje. Além disso, tem outras pessoas que eu igualmente admiro. Paulo Santana, o professor Henrique da Paz, do Grupo Gruta. Esses caras são tudo para mim, são a minha referência de fazer. Você já chegou a escrever algum texto dramático? Você já escreveu em editais? Você tem algum contato com textos dramáticos? Eu tenho alguns exercícios de dramaturgia, a dramaturgia formal do pensamento escrito, né? Mas também não é um exercício muito grande, não. Hoje a gente fala muito sobre as dramaturgias também, né? Que a dramaturgia, hoje ela não está centrada exclusivamente no texto escrito. Então eu posso dizer que eu tenho feito com os grupos com que eu trabalho um contínuo exercício de dramaturgia, mas ela não está necessariamente restrita ao formato escrito. Embora também tenha alguns exercícios de escrever, num espetáculo aqui, outro ali, eu escrevo um texto, formulo um pensamento, uma cena à parte. Algumas experiências com a Unipop, eu escrevi textos para a Unipop. Mas a minha pegada é mais uma encenação onde a dramaturgia vai sendo construída de forma coletiva. Olha, essa dramaturgia que eu me refiro, eu não tenho um formato, uma fórmula de como construí-la. Como eu tenho um processo de atuação, de encenação com os atores com quem eu trabalho, com os grupos com os quais eu trabalho, eu sempre parto de uma premissa de que nós temos pretextos, motivações para construir um algo, uma expressão artística, uma expressão poética, estética, mas ela vai sendo construída por um coletivo, por talentos, por sugestões, por trabalho, por muito trabalho. Quando tu me perguntas como construir uma dramaturgia, eu te respondo que a minha experiência se constrói uma dramaturgia a partir de uma socialização de grupo, de interesses em comum, de convencimentos por determinadas motivações. Vamos montar um espetáculo que fale sobre o amor, um espetáculo que fale sobre a realidade social do país, vamos montar um espetáculo que fale sobre a solidariedade, vamos usar como pretexto uma tragédia grega ou um texto de Brecht. A gente vai unindo peças, construindo peças, vamos dispor do talento de um ator versátil, vamos dispor da possibilidade de produção textual de algum outro integrante do grupo, e assim nós vamos construindo uma encenação cheia de elementos e que uma peça vai se encaixando na outra e que, em suma, a gente pode chamar de um processo orgânico em que as pessoas vão se... E assim eu construo a minha dramaturgia, essa é a minha experiência. Não, muitas das vezes, até quando ocorre de eu pegar o texto, a gente parte do pressuposto de desconstruí-lo. Ou de descobrir que nós não queremos desconstruí-lo em nada, que ele nos interessa. Mas até chegar nessa conclusão de que ele na íntegra nos interessa, isso é tudo construído coletivamente. Isso me interessa por isso, isso me interessa por isso, isso me interessa por isso. Mas em geral a gente vai desconstruindo. Poderia contar um pouco mais sobre esses trabalhos teatrais, que são as peças, a dramaturgia, a direção e a produção que você já realizou?
Estás perguntando sobre um pouco assim, a minha história, né? Isso. Então, a partir de formado na escola de teatro, aí eu passei a integrar um grupo chamado Dramática Companhia, e aonde eu frequentei, fiz parte durante 2 ou 3 anos. A partir desse período, eu meio que começo a formular espetáculos, vamos dizer assim. Eu tinha uma paixão pela direção, inspirado pela minha mestra Vlad. Então eu comecei a formular minhas próprias viagens, comecei as minhas primeiras experiências. Montei Caravana da Ilusão, do Alcione Araújo, montei Esperando Godot, Samuel Beckett, e fui participando de outras experiências com outros grupos. Eu tenho uma parte importante da minha história, é a minha relação com a instituição Curro Velho. E a minha relação também com o trabalho de teatro, da linguagem teatral e de dramaturgia com a juventude, com essa faixa etária da juventude, com a qual, no contexto da instituição Curro Velho, eu tive a oportunidade de realizar várias montagens ao longo de 10, 15 anos aí. E aí eu fiz vários exercícios de vários teatros, de várias linguagens, de teatro popular, de teatro brasileiro, do teatro mambembe, de teatro do absurdo, enfim, aí montei autores que eu montei: João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Samuel Beckett, Nelson Rodrigues. Bom, não sei, eu já tive, assim, de cabeça, se lembrar, são muitos espetáculos, assim, muitos mesmo. Montei espetáculos em grupos independentes, em instituições, espetáculos a partir de editais, de premiações de editais, muitas experiências. Como é essa tua relação que tu falaste sobre os pássaros, essa formação de encenação? O que é que tu viste nessa tua carreira? Olha, eu assumo que eu sempre tive uma relação muito pequena, muito frágil com os grupos de boi, com os grupos de pássaro. Eu conheço alguns mestres, mas diretamente eu nunca tive uma experiência de trabalho com... Como eu também já fui funcionário, servidor de alguns órgãos públicos, eu acabava sempre conhecendo os mestres, conhecendo um pouco dessa realidade, mas conhecendo no nível muito, muito frágil. Eu nunca sistematizei um estudo sobre essa área, nunca atuei nessa área. Eu tenho uma formação frágil nesse sentido, nessa relação com a cultura popular. Com os brinquedos, com os foguedos, com os pássaros. É muito pequena a minha experiência. Tu chegas a ter contato com o que foi o teatro durante o período da ditadura militar? Não, eu já sou uma geração a partir na escola eu vivia a transição da ditadura para a democracia. Quando eu faço uma referência ao Luiz Otávio Barata e a força, a importância que esse homem de teatro teve para a cidade, para a história do teatro da cidade de Belém, e que foi muito atuante durante o período do regime militar, da ditadura militar, mas quando eu já chego a ter o contato com ele, eram os primeiros anos da democratização do país. Então eu já recebo, eu já passo a ter a experiência do convívio e do aprendizado com o Luiz Otávio no período dele pós-ditadura. Bom, a gente queria saber, hoje, qual é a sua relação com as artes cênicas? Bom, hoje eu estou trabalhando, trabalho com um grupo
pertenço ao grupo chamado Trupe Virar Rumos. Esse grupo é a realização da minha vida. É o melhor grupo com os melhores atores que a gente conseguiu reunir e a gente tem feito montagens e apresentações aí pela cidade. E também estou trabalhando com outro grupo agora mais recente, que é o grupo Juventude e Resistência. É um grupo que reúne jovens na sua pluralidade, na sua diversidade e também em breve estaremos em cartaz aí pelos locais públicos, pelos teatros, pelas praças da cidade. Eu queria só registrar, que vocês perguntaram quem... Eu tenho um mestre da minha vida chamado Aníbal Pacha, que eu falo muito para ele uma coisa: Aníbal, você está em mim, porque muito do que eu faço hoje eu aprendi com pessoas como ele, como Aníbal Pacha, com Paulo Santana, professor Henrique da Paz, Olinda Charone, professora Vlad Lima e o meu mestre Luiz Otávio Barata. Foi?